Hi Class 8, how are you? Oi turma 8, como estão? Bom, daremos continuidade aqui às nossas atividades do caderno 1. Essa é a segunda parte da videoaula das atividades e hoje nós daremos continuidade à atividade desse respectivo capítulo, do qual nós falamos anteriormente, tratando do segundo tópico da nossa videoaula, right? Que falava sobre o uso do whose e o uso dos possessives, right? Então, let's go, class. Vamos agora para a nossa atividade. Bom, eu vou deixar aqui um card acima, tá? Para que, caso vocês queiram acessar novamente a videoaula referente a este tópico gramatical, para rever as regras, né, do uso dos possessivos, vocês podem clicar nesse card, right? Agora eu vou sumir aqui a minha tela. Pronto. E vamos agora para a atividade. Só para relembrar aí. Os possessives, nós utilizamos eles em duas situações. Nós temos os possessive adjectives. Esses vêm antes de substantivos. E também nós temos os possessive pronouns. Não são seguidos por substantivos, mas os substituem. Ou seja, os possessive pronouns, eles substituem o substantivo, certo? E os possessivos adjetivos, eles aparecem antes do substantivo. Então, vamos lá. Na letter A, question number 1, destaque a opção correta, letter A. Nós temos aí a seguinte frase. Is that her ou hers car? Turma, car é carro, né? Vocês já sabem disso. Carro é um substantivo, car é um substantivo. Então, nesse caso, nós vamos utilizar qual? O possessivo adjetivo ou possessivo pronome? Ou pronome possessivo? Ah, muito bem, nós vamos utilizar quem? O adjetivo possessivo, nesse caso é o her. Por que, turma? Porque na regra diz que os possessive adjectives vêm antes de substantivos. Pronto. Muito fácil essa regra. Na prova vocês vão conseguir tirar essa questão assim de uma facilidade enorme. Porque é só lembrar dessa regrinha. Se tem um substantivo, o pronome vai ser utilizado. Antes dele será o adjetivo possessivo. Letter B. This is not yours camera. It's mine. Nesse caso aí, a letter B ficou your. Por quê? Porque camera é um substantivo. E na segunda frase ficou it's mine. Por que que ficou mine? Porque mine está substituindo que substantivo? Camera. Muito bem, é o substantivo camera. Letter C. Is that yours sister? Sister é um substantivo, turma. Então, nós vamos utilizar o your. Muito bem. Porque o your, ele é um adjetivo possessivo. Letter D. That is ours house. House é um substantivo, então nós vamos utilizar our. Muito bem. Letter E. Those books are there or theirs. Nesse caso aqui nós vamos utilizar o theirs. Muito bem, turma. Por que nós vamos utilizar o theirs? Porque nós não temos aí nenhum substantivo no final da frase que obrigue a gente a utilizar o primeiro there, esse aqui, ó. Por que nós não utilizamos esse aqui? Porque ele é utilizado antes de substantivos e nós não estamos vendo nenhum substantivo aí que precede esse possessivo. Letter F. Mine bag is here. Where is yours? Na primeira frase, nós temos o my. Por que o my, turma? Porque bag
é mochila, bagagem, bolsa em inglês, tá? E aí, nesse caso, é um substantivo. E antes do substantivo, nós utilizamos quem? Os possessivos adjetivos. Muito bem. E na segunda frase, por que que ficou yours? Por que que nós estamos utilizando um possessive pronouns? Porque nós não temos nenhum substantivo aí, turma. Por isso que não é your, e sim yours. Letter G. What is hers phone number? Nesse caso aí ficou quem? O her. Por quê? Porque phone number é um substantivo, o número do telefone. Então nós utilizamos o her, que é um adjetivo possessivo. Um possessive adjective. Letter H. Roger is their cousin. His lives in Rio. Lives in Rio, na verdade. Lives in Rio. Por que que na primeira opção da frase nós estamos utilizando their e não theirs? Porque cousin é primo ou prima em inglês. Primo ou prima. E é um substantivo, por isso que nós utilizamos o their, que é um possessive adjective. E na segunda, nós estamos utilizando aí o pronome possessivo. Por quê? Porque nós não temos nenhum substantivo que nos obrigue a utilizar o his. Por isso que nós utilizamos o he. He lives in Rio. Ele mora no Rio. In letter I, nós temos aí that car isn't yours, it's ours. Nos dois casos nós utilizamos o que? O possessive pronouns. Por que, turma? Nós utilizamos aí os possessive pronouns porque nenhuma das duas frases tem substantivo depois do pronome. Portanto, nós utilizamos aí o pronome possessivo. Yours, ours. Passemos agora para question number 2. Question number 2. Então vamos lá. Preencha as lacunas com o possessivo correto. Respondam aí, ó. Prestem atenção na minha pronúncia. I read my book and you read yours. Letter A. Essa foi a da letter A. Letter B. The girls are waiting for their boyfriends. Letter C. You have to do your homework alone. Letter D. Your dress is really beautiful, but I prefer mine. Letter E. Please give me your cell phone number. Letter F. My dog is a poodle. Its name is Ted. And letter G. Sophie is very intelligent. Her grades are excellent. Pronto, turma? Dei o tempo para vocês copiarem. Então, let's go! Vamos agora para a nossa terceira questão. Na terceira questão, nós temos a seguinte provocação.
Nesse caso aqui é o seguinte enunciado. É melhor do que provocação. Escreva as perguntas apropriadas para as respostas dadas. Essa aqui já é uma velha conhecida de vocês, nós já fizemos, eu acredito que 3 atividades referentes a isso. Sobre quando você cria a pergunta já tendo a resposta abaixo. Certo? Right? Ok, let's go. Letter A. That's Sarah's camera. It's hers. Basta perguntar. Whose... Deixa eu dar um zoom aqui. Whose camera is that? Whose is that camera? São essas duas formas de se perguntar para essa situação. Vamos agora para a letter B. These are my shoes. They are mine. Esses são meus tênis. Eles são meus. Vamos lá para a pergunta. Whose shoes are these? Whose are these shoes? Temos essas duas formas de fazer essa pergunta. Letter C. Whose? That is her jacket. It's hers. Whose jacket is that? Whose is that jacket? Copiaram? Então vamos continuar. Letter D. Whose book is this? Whose is this book? Essas são as duas formas de pergunta para This is my brother's book. It's his. Let's go, letter E. Agora vamos para a letra E. These are your jeans. They are yours. Whose jeans are these? Whose are these jeans? Very nice, class. Finalizaram? Pois muito bem. Lembrando, só relembrando, certo? Que aí nós trabalhamos o whose. E o whose, ele é utilizado para situações em que a gente quer saber de quem é algo ou objeto. Let's go, class! Next page! Próxima página, page number 8. Página número 8. Quero que vocês prestem atenção aí ao livro de vocês na página 8. Olha só. Challenge. Complete o diálogo entre 2 estudantes inserindo as frases do quadro nas lacunas. Complete o diálogo entre 2 estudantes inserindo as frases do quadro nas lacunas. Então, vamos lá, turma. Vamos aqui às frases. Hi, can you help me with this astronomy project? Sorry, right now I don't have enough time. What about tomorrow? Are you free to help me? Sure, we can spend some time together after school. Great! It's too difficult for me to do it by myself. Is this history book yours? No, it isn't. Mine is in my backpack.
Vamos aqui à pergunta. Doesn't have a name on it. E aí temos a pergunta. Olha só. Whose book is it then? Whose book is it then? Essa pergunta é referente ao contexto da frase. Doesn't it have a name on it? Doesn't have a name on it? No, it doesn't. I think it's Sheila's. Let's ask her. She isn't here today. I think it's Paul's book. Let's ask him. Hey, Paul. Hey, Paul. Whose book is this? Is it yours? No, I don't have a history book yet. I think we should give the book to the teacher and she can find the owner. Okay, and let's hurry. It's too late and we have to catch the next bus. I don't have enough money for the bus. I will walk home. You'll be too tired. I have enough money for 2 tickets. Let's go. Thanks, Mike. We'll give it back to you tomorrow. We'll give it back to you tomorrow. Aqui finalizamos esta página. Right? Assim. Deixa eu voltar aqui. Assim nós podemos passar para a nossa próxima atividade, não é mesmo? Então vamos lá. Ó. Vamos aqui a nossa nova atividade. Vamos lá? Relacione os membros da família às descrições correspondentes. Então, vocês estão vendo aí essas frases aí abaixo? Vamos lá. Eu vou ler aqui as frases, vocês vão acompanhar no livro de vocês e vão tentar adivinhar de quem nós estamos falando. Se é do father, pai, mother, mãe, grandfather, avô, grandmother, avó e granddaughter, filho. He worked too much, but he is retired now. He likes to spend time with his grandchildren. He has too much free time, but he keeps busy and healthy. De quem eu estou falando? Number 3, grandfather. Muito bem. O que identificou essa frase aqui para que fosse escolhida a questão de número 3 foi que ele disse grandchildren, que é netos, certo? Então, grandfather. Second phrase. She goes to school by bus because she is too young to drive. She doesn't study enough, so her grades aren't very good. She is kind enough to help her mother sometimes. E aí, de quem eu estou falando? Here. Muito bem. Nós estamos falando de quem? Da daughter, turma. Muito bem. Da daughter. Daughter.
Vamos agora para a nossa terceira questão. He works too much and never has enough time for his family. He travels too much to meet clients, and when he is home, he talks too much on the phone. He wants to make enough money to open his own business. De quem é que eu estou falando? Number 1, father. Muito bem. Questão de número 4. She is very lively and likes cooking for her family. She spends too much time in the kitchen. She makes delicious cake. De quem estou falando, turma? Grandmother. Number 4. Número 4. Grandmother. E a última frase. She works part-time and enjoys play with her kids. She drives too much taking them to their after school activities. She is calm enough to talk and solve the problems. O último que sobrou foi a mother. Mother. Então aqui nós vamos ver a sequência, que ficou da seguinte forma: 3, 5, 1, 4, 2. Pronto, turma? Finalizaram? Muito bem. Agora aqui, o que é que vocês vão ter que fazer aqui? Agora comente pelo menos uma informação sobre cada um dos membros da família. Essa parte aqui você vai fazer como em português. Você vai interpretar, certo? O texto que está aqui em cima, esse texto aqui, ó. E vai observar em que contexto as palavras traduzidas na frase serão colocadas nessa segunda questão, certo? Vocês vão interpretar o que está na primeira questão. Interpretando as frases, vocês vão copiar em português aqui, como está aqui no exemplo. Right? Mas essa atividade vocês podem fazer por aí, não há necessidade de uma explicação maior. Portanto, o teacher vai retornar hi para poder agradecer a vocês. Turma, thank you so much. Muitíssimo obrigado pela participação de todas e todos. Importante vocês participarem com perguntas ou com contribuições que vocês possam fazer mediante o contexto da língua inglesa na nossa sala virtual, porque isso conta ponto. Right? That's right, class. Okay. So, goodbye. See you next class. Tchau. Vejo vocês na próxima turma. Certo? Que vai ser na sexta-feira. Right? E aí teremos um novo conteúdo. Bye bye, class!